Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Por aqui tá tudo muito bem, minha gente. 13º vídeo da jornada 49 lições para viver melhor, para ter uma vida mais fluida, mais sustentável e mais feliz, certo? E o que é bom para mim nem sempre é bom para o outro e vice-versa. Porque é bom para o outro também nem sempre é bom para mim. E esse vídeo é sobre isso. E aí? Me conta, você já tentou de alguma forma, fazer com que uma pessoa fizesse aquilo que você quer, que você gosta? Você já tentou, de alguma forma, fazer realmente, como que eu vou falar? Induzir uma pessoa a alguma coisa que você goste muito, mas isso de uma forma não tão legal? Pois é sobre isso. Sabe por quê? Porque nem sempre o que é bom pra mim vai ser bom para outra pessoa. E isso em qualquer situação. Seja numa situação, numa questão religiosa, já falamos sobre isso. Seja numa questão, escolhas da vida mesmo. Porque lembra que a vida é feita de escolhas? E às vezes eu escolho ir por um caminho, eu escolho fazer um curso e aquele curso não vai ser bom para o outro. Eu tô falando de uma coisa genérica, mas existem coisas muito mais profundas, sabe? Sobre esse tema. E quando eu entendi que o que era bom para mim, às vezes um livro, né? Porque eu tenho muitos amigos e às vezes eu estava lendo um determinado livro, estudando determinado conteúdo e ia compartilhar com algum amigo. Às vezes com o meu próprio marido, né? E nem sempre a pessoa tá no momento para aquilo ou quer aquilo não é para ela. Talvez lá na frente aquilo faça sentido para ela, como muitas vezes, né? Depois eu falo, nossa, mas aquilo lembra aquilo que você me falou lá atrás? Caramba, agora faz sentido pra mim, mas lá atrás não fazia. Então, esse vídeo é sobre isso, porque nem sempre o que é bom pro outro vai ser bom pra mim. E eu preciso ter essa maturidade. Quando eu entendi isso, quando eu aprendi isso, eu resolvi muitas questões, porque eu não fiquei chateada com o outro, porque às vezes a gente fica, tá? Ah, não, poxa, eu fui tão legal, eu fiz isso com fulano, eu passei esse conteúdo, eu convidei pra tal coisa, a pessoa não quis mesmo, gente. Eu lembro que há muito tempo atrás, meu Deus, vamos lá, né? Vamos às revelações. Há muito tempo atrás, eu fui convidada para participar de um negócio de marketing multinível. E daí, né, eu lembro que uma das questões lá que a gente aprendeu, né, numa das palestras, era que quando a pessoa dissesse não pra gente não ficar com raiva da pessoa, porque não era pessoal. Certo? E, assim, às vezes a gente ficava meio chateado, você convidava a pessoa não tava afim, né? Negócio de reunião e tal. E a gente ficava chateado. Então, ali também eu aprendi, foi ali que eu aprendi isso, o que é bom pra mim, se eu tava escolhendo aquele caminho, se eu queria vender produtos de marketing multinível, era uma escolha minha, o outro não tinha que embarcar naquilo, entendeu? E quando a gente tem essa consciência, essa clareza e essa responsabilidade, que você também é muita responsabilidade, a gente consegue viver melhor, a gente consegue não cobrar do outro, a gente consegue liberar o outro para que ele faça alguma coisa. E aí o contrário também é válido, tá? Porque o que é bom para o outro não pode não ser bom para mim. Eu posso não querer, entendeu? Como muitas coisas que é bom para muitas pessoas, para mim não faz sentido. E se não faz sentido, né? Para mim eu não faço, porque se tem uma coisa, gente, que esses 49 anos, né, essa questão da idade mesmo, da maturidade me trouxe, é isso, tá? Eu só faço aquilo que é bom pra mim, que faz sentido pra mim, né? E aí eu tô falando nesse sentido que não é assim, não, deixa eu explicar melhor. Eu faço o que faz sentido pra mim. Se tem uma coisa que não vai fazer sentido, ir a um lugar, já falei sobre isso aqui, participar de determinadas situações que não fazem sentido pra mim, eu não vou. E hoje eu tenho total clareza e total desprendimento de falar não. Temos um vídeo aqui também falando sobre não. Não vou, não quero, não vou fazer. E isso é me respeitar, entendeu? Eu me respeito, eu respeito o outro. Tudo é uma questão de respeito. Você tá vendo como os temas vão se interligando? Autorresponsabilidade, autoconhecimento, não julgamento, respeito, autocuidado. Isso tudo esbarra na pausa que você dá para você mesmo, de se entender, porque quando você consegue se conhecer, né, você consegue dar passos mais sustentáveis, mais assertivos. Não é que você não vai errar. Eu erro a beça, mas eu acerto um pouco mais do que eu errava.
do que eu erro. Eu acerto um pouco mais do que eu acertava antes, porque isso tudo faz parte dessa grande cadeia entrelaçada chamada autoconhecimento, que não é entrelaçada a nada, é um caminho, na verdade, não é um destino, né? E eu aprendi essa frase, que o autoconhecimento é uma jornada, é um caminho e não um destino. A gente vai se autoconhecendo, se autodesenvolvendo e retroalimentando esse sistema com todos esses aprendizados que nos fazem crescer. Então, quando eu sei disso, eu entendo que, ok, eu gosto de novela, mas outra pessoa pode não gostar. E tá tudo bem. E aí, o que é bom pra mim, eu me distraio ali. Por exemplo, uma galera que eu conheço ama dorama, né? Assiste dorama. Eu nunca assisti nenhum. Não sei nem como é, deve ser legal, porque muita gente assiste. Entendeu? Então, assim, eu assisto novela comum, né? E porque eu gosto de novela. Então, tem um monte de gente que não gosta, certo? Eu não tô falando que o dorama não é bom pra mim, tô falando que eu não assisto, mas é maravilhoso pra outras pessoas. E faz sentido pra elas, pra mim não faz nenhum sentido. Nesse momento, eu nunca assisti, não tô nem julgando, não sei nem se é bom, se não é. Tô falando que pode não ser, o que é bom pra uma pessoa pode não ser bom pra mim. Pode fazer sentido pra ela, pode não fazer pra mim. Ficou claro aqui? Ou enrolou mais ainda? Bom, mas eu acho que você entendeu. O que é bom pra você pode não ser bom pra mim, o que é bom pra mim pode não ser bom pra você, e a gente segue fluindo dessa maneira, com muita leveza, com muita tranquilidade. Esse vídeo, eu acho que o recado é esse, né? Porque não preciso ficar aqui falando um monte de uma coisa que se a gente já pegou, né? A frase a frase que faz sentido dessas 49 lições, a gente já sabe, né? Que a gente não vai precisar forçar ninguém a querer aquilo que a gente acha que a pessoa deve querer porque a gente gosta, certo? Eu amo refrigerante. Gosto muito. Né? Não bebo como eu bebia antigamente, né? Por questões óbvias, eu sei que se eu beber refrigerante todo dia, eu vou passar mal, né, gente? Afinal de contas, até água, se você beber muito, você passa mal. Mas eu gosto. E eu tenho amigos que não gostam. Eu amo comer uma pizza ou um fast food com refrigerante. Eu não faço isso todo dia nem regularmente. É muito de vez em quando, mas é com refrigerante, tá? Eu não bebo com suco, eu bebo com refrigerante. E eu tenho um amigo que não bebe. Não bebe mesmo refrigerante de jeito nenhum. Tenho vários amigos que não bebem refrigerante. Mas assim, até pra comer uma pizza ou um hambúrguer, esse meu amigo bebe água. Entendeu? Então assim, não é bom pra mim isso não, gente. Porque eu gosto de tomar um refrigerante. Mas pra ele é. E é sobre isso, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos terminar esse vídeo, como sempre, com os queridos exercícios. Eu quero te pedir para que você lembre de uma situação em que você tentou impor sua forma de ver algo para alguém. Você vai pensar nisso. Alguma vez você tentou fazer isso? Você tentou impor a sua forma de ver, a sua opinião para alguém? Então, esse é o primeiro exercício, tá? Aí o segundo é o seguinte, você vai refletir sobre o que mudou quando você respeitou o tempo do outro ou o seu. Porque tem isso também, né? Às vezes a gente acha que o outro tem que fazer tudo no nosso tempo e não é assim que a banda toca. Porque o outro tem o tempo dele. Por exemplo, aqui na minha casa, cada um tem um tempo. O meu tempo é um pouco mais acelerado, né? Porque eu sou essa pessoa, apesar de pausas, apesar de hoje ser uma pessoa mais consciente, mais presente, eu ainda assim, isso é o meu instinto, é o meu jeito de ser. Eu sou mais acelerada do que o meu marido. Meu marido é muito mais tranquilo, gente. É muito mais... Por que eu precisei passar por um processo de autoconhecimento para ficar presente? Porque ele já veio presente já. Ele já tem isso na vida. Já é dele. Ele já sempre praticou isso sem precisar estudar. Eu não precisei estudar para poder aterrar, para poder entender que eu preciso fazer as coisas com pausa, eu preciso ter calma, eu preciso ter presença, eu preciso ter atenção. Então, a gente aprende a respeitar o tempo do outro. Ele respeitou o meu e o respeito dele. Ele respeita o meu e o respeito dele. E você? O que mudou aí quando você aprendeu isso? Eu espero que você tenha aprendido já, tá? Mas se não aprendeu, sempre é um bom momento para começar a aprender. E o terceiro exercício é sobre escrita, tá? Como sempre, você vai escrever. Se não tem espelho, tem escrita. Às vezes tem espelho e escrita, mas escrita sempre teremos, tá bom? Então, 13º vídeo, minha gente, já temos um caderno, já temos um planner, uma agenda ou pelo menos um bloquinho, tá? Muito sobre isso. Então,
eu libero o controle e acolho a liberdade de ser quem eu sou. Você vai escrever isso. Eu libero o controle e acolho a liberdade de ser quem eu sou. Simples assim, tá bom? E aí, a gente segue essa jornada de autoconhecimento, a gente segue essa jornada com muita presença, com muita consciência e leveza. E como sempre digo, vamos viver com muita gratidão, com muita intenção e com muita, mas com muita atenção, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo. Te vejo lá. Tchau, tchau.